Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindas em mais uma apresentação do nosso canal Qual é a Tua Pesquisa, né? Dentro desse quadro, né, como vocês já sabem, toda semana nós convidamos alguém para apresentar um trabalho de pesquisa que foi defendido, aprovado, produzido e publicado. E para essa semana eu tive o prazer, né, de convidar a nossa amiga e convidada, né, Patrícia Araújo, para comentar um pouco sobre a sua pesquisa que relaciona as princesas da Disney em relação ao protagonismo feminino. Obrigado, Patrícia, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso quadro Qual é a Tua Pesquisa? Obrigada a vocês pelo convite, né? Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Então, para darmos início, né, ao nosso quadro de hoje, né, de Qual é a Tua Pesquisa, vou pedir para a Patrícia se apresentar um pouco, comentar um pouco da experiência dela, né, em que ela atua, enfim, né. Paty, tu poderia se apresentar um pouquinho para nós? Sim, então meu nome é Patrícia Araújo, eu sou licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Atualmente eu sou professora na educação infantil, numa escola privada, né? Eu sou integrante, então, do grupo de estudos de alfabetização do município de Erechim, o GEAME, desde 2016, então eu saí da universidade, mas eu continuo no grupo. Eu trabalhei já também no Mais Educação, na cidade de Itatiba do Sul, nos anos de 2013 até 2016. E agora eu também estou fazendo a especialização em gestão, né, na Universidade Federal também. A minha área, então, de interesse são as infâncias e a alfabetização, que são coisas que eu continuei pesquisando mesmo depois de ter terminado, né? E agora a gestão, que também foi uma coisa que me aconteceu nesse ano, e estamos aí. Paty, eu vi que tu colocou uma frase aqui, tu poderia explicar para nós o porquê dessa frase, né? Qual é a colocação dessa frase, qual é o sentido dessa frase para ti? Sim, eu vou ler a frase, se tudo bem. Então, se não empregarmos a camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a ela espaço para alcançar todo o seu potencial. Essa frase ela me marca muito porque eu vejo a escola como o primeiro contato das crianças com a sociedade, né, e com o outro. E como que os professores veem essas crianças e como a escola também pode podar eles, né? E podar os seus potenciais e tudo que eles poderiam ser. E principalmente as meninas, né? Numa sociedade machista que a gente vive. Eu acho que essa frase ela ficou marcada para mim do livro da Chimamanda, que foi um que eu li que é para educar crianças feministas, que acho que é o que eu levo assim para minha vida como pedagoga, sabe? Tranquilo. Então, vamos à tua pesquisa, Paty. Sim. Então, protagonismo feminino, né? Influências dos filmes de princesa da Disney para uma educação feminista. Eu já tenho um questionamento para ti, Paty. Uhum. Por que o protagonismo feminino, né? E o porquê em relação às princesas da Disney? Uhum. Por que te chamou a atenção nessa pesquisa, né? E o porquê dessa pesquisa em si dentro do meio acadêmico também, né? Sim. Eu lembro que na época tava tendo muito, em 2017 ali, os filmes da Frozen estavam muito em destaque, assim, a Moana também. E aí eu comecei a me questionar como essas princesas elas estão começando a ser apresentadas, né, na sociedade. E para as crianças principalmente, porque eu sempre via a minha irmã, que é negra, né, assistindo essas princesas brancas e não se identificando com elas, né. E aí, o porquê do protagonismo feminino é porque já existem muitas coisas sobre os homens, né? E sobre o protagonismo deles. E claro que eu não queria tirar os meninos dessa pesquisa, porque eles também são importantes, né, para ver como isso começa lá do início, né? Mas o foco aqui mesmo foi as meninas e como esses filmes eles estavam influenciando na educação, né, dessas crianças. Tranquilo. Isso ao longo da tua apresentação a gente vai comentando, né? A gente vai Sim. percebendo um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. Teu problema de pesquisa. Tá, então, qual é a contribuição desses filmes, né, de princesas da Disney para a formação de crianças
e para a educação feminista e o empoderamento das meninas, né? Como eu já tinha dito antes, que o foco aqui é as meninas. Os objetivos, então, foi investigar como essas princesas elas influenciam na formação das meninas, refletir sobre a diferença entre os papéis de gênero, né, feminino e masculino, dentro das produções também, compreender o papel da mídia como educadora, né, das crianças, porque ela está ali todo dia, e analisar o papel da educadora em meio a tudo isso, né, e como mediador também dessas representações que estão aí representadas na sociedade, nos desenhos, nessas produções. Então, a justificativa é de que, desde que a gente nasce, a gente tem um gênero idealizado, né? A sociedade ensina que o menino usa o azul e a menina o rosa, e aí, mesmo antes de nascer, a gente já é tudo organizado para que você siga esses padrões, né? Esses dois padrões de gênero. Então, se tornou pertinente, né, entender como as produções influenciam nisso também e como elas afirmam e formam, né, os papéis de gênero e de feminismo representado dentro desses espaços, dentro da mídia, dentro da sala de aula e na sociedade. Então, o meu trabalho ele foi dividido nessas 5 categorias, que seria o feminismo, estudo de gênero, pedagogia da mídia, desenhos animados da Disney e, por fim, o protagonismo feminino na escola. E aí, nesses 5, eu usei autores, né, como a Dish, a Simone de Beauvoir e outros autores para fundamentar a importância da pedagogia e da mídia e como esses dois se unem, né. Então, primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico, análise documental, e eu assisti esses 6 filmes para entender de novo, né, para entender como essas 6 princesas são apresentadas para as crianças, né. Então, foi Frozen, Moana, Mulan, Pocahontas, a Valente e o Corcunda de Notre Dame. E aí, essas 6 princesas seriam a Esmeralda, a Elsa, a Moana, a Mulan, Pocahontas e a Merida. Então, dentro dessas categorias, eu criei subcategorias que foram para analisar esses 3 aspectos, o físico-visual, comportamental e o afetivo. Esses foram os 3 focos nas princesas, assim. Aí tem as princesinhas. É bonitinho. Então, uma das primeiras coisas que eu analisei foi rompendo as barreiras do estereótipo de gênero, né? Como que a gente pensa as princesas e como sempre foi pensado, né? Nos vestidos, no cabelo perfeito, loira principalmente, né? Os olhos azuis, os sapatos, os acessórios, tudo isso, quando a gente pensa na princesa, a gente vê isso, né? E logo vem na cabeça isso. E pode dar uma passada. Então, como que as mulheres, né, as meninas, elas são apresentadas nessas produções para além desses padrões que já existiam, né? Por exemplo, a Merida, ela tem os cabelos ruivos e ela é tida muito como rebelde, porque ela não quer fazer o que os pais dela dizem que ela tem que fazer, né? A Moana, então, ela sai desse padrão do corpo, porque ela vem sem ser aquela menina sequinha lá, de pé descalço. A Moana e a Pocahontas tem muito isso do descalço, de não ter o sapatinho brilhante. E a Elsa, né, maravilhosa, que é uma das primeiras a ter poderes especiais, né? No filme da Mulan, ela acaba tendo que cortar os cabelos, isso é o clássico que a gente vê, e tendo que se passar por homem, né, para poder ir para a guerra, e isso não faz dela menos mulher e não diminui a força dela. O nariz da Moana também, que não é fino, não tem os olhos azuis. Isso são todos aspectos que eu
conseguir ir juntando, né, durante os filmes. E o mais interessante, e eu acho que foi o que me motivou também, é que todas essas características que diferenciam elas são coisas que elas se mostram bem sendo assim, né? Tipo, elas não estão, em nenhum momento elas questionam o corpo delas ou as suas características, elas se mostram felizes sendo quem elas são. E, por vezes, a sociedade é que fica dizendo que elas não têm que fazer o que elas se sentem felizes fazendo, né? E, com tudo isso, compreende-se, então, que quanto mais essas princesas elas se distanciam dos tradicionais, mais elas se aproximam da realidade, né? Mais se aproximam das crianças que existem hoje em dia, da mulher que existe hoje em dia, que sempre existiu, né? Aí ali dentro dos desenhos eu analisei o que a gente chamou de princesas rebeldes, né? Que seriam essas novas princesas que foram surgindo e que sempre vão na contramão e que estão sempre firmando o que elas querem, né? A Valente, então, essa fala da mãe da Valente foi o que mais me chocou, assim, e que eu acho que ela representa muito bem o que existe sobre princesas, sabe? Que uma princesa não rabisca, não gargalha, não enche a boca, acorda cedo, tem compaixão, é paciente, cautelosa, limpa e, acima de tudo, busca ser perfeita. Que eu acho que é o que tem na sociedade, assim, né? Que a mulher tem que ser isso, assim. Eu acho que essa fala da mãe da Valente foi o que resumiu o que a gente tem na sociedade, né? Bom, então uma das características comportamentais dessas princesas é o ser livre, né? Poder explorar o que elas querem, ser elas mesmas e praticar esportes que elas quiserem, fazer coisas que a sociedade coloca como sendo de homens, como, por exemplo, ir para a guerra, né? No caso da Mulan. E também que elas são firmes no que elas querem, assim, nas crenças delas. Em algum momento tem ali a questão de se contradizer, de tipo, querem isso de mim, mas eu quero isso, mas elas sempre acabam indo pelo que elas sentem que é melhor para elas, né? E às vezes até por isso elas sejam tidas como rebeldes, assim, pelos pais delas, porque elas não fazem o que esperam que elas façam, né? A outra categoria, então, que seria o aspecto emocional ali, né, do amor romântico, desconstruindo essa ideia, né, do amor romântico, é que elas não têm necessariamente um par romântico nas produções, e isso torna muito mais relevante, assim, porque a gente não vive só disso, né, a gente não vive só de romance na vida real, a gente tem o relacionamento com os animais, com as irmãs, com a família, com o amigo, e isso é mostrado agora, né, nessas produções, e eu acho que isso é o que torna tudo muito mais legal, assim, porque ele aproxima mais do real do que simplesmente esperar por um príncipe, né, que vai vir te salvar. A Elsa, né, ela vai ter, então, o amor da irmã dela, que é o filme todo, acho que foca nisso, assim, no relacionamento delas duas, e é o que acaba salvando ela, né, acaba trazendo ela de volta para casa. A Moana, então, ela não tem um príncipe, ela tem a figura masculina lá, mas ele é tipo, um aliado dela, não é um príncipe, né, só tem a figura masculina, que é um amigo. A Pocahontas, a Mulan e a Moana e a Esmeralda, elas trazem o aspecto dos animais como seus amigos, né? E eu acho que na Pocahontas tem bastante isso, porque os animais estão sempre junto com ela, porque ela tá na floresta lá. E eu acho que é muito do que a gente tem hoje em dia, porque às vezes as pessoas têm um relacionamento com seus animais e não com um par romântico necessariamente, e esse relacionamento é muito mais forte, né? Então é possível notar que elas são felizes assim até o final e que elas não precisam de um cara
para salvar elas lá no final, né? Que é elas que se salvam. E o mais legal é que elas se divertem fazendo isso, né? E aí, então, chegamos no protagonismo feminino e a escola, que é onde tudo combinou para chegar, né? Então, é importante ressaltar que o espaço escolar, e assim como a sociedade, né, eles foram estabelecidos para privilegiar o gênero masculino, né, numa sociedade patriarcal. E a gente vive isso desde que não. Pode passar. Então, considerando que a escola ela é um dos primeiros lugares que as crianças encontram a diversidade, elas encontram diferentes relações com outros gêneros, né? Essa relação ela precisa ser discutida no planejamento pedagógico, ser pensada pelos professores e entendendo também que as crianças elas se desenvolvem a partir dessas relações, né? Então, como o professor vai ver isso na sala de aula e como ele não vai não é reproduzir, talvez seja isso, reproduzir essas diferenças de gênero, né, dentro da sala de aula desde muito cedo, até na educação infantil. Como que isso vem sendo pensado e como isso tem que ser inserido, né, no planejamento pedagógico. Então, quando foi o que eu falei lá no início, né, que quando eu penso no protagonismo feminino, eu não estou negando o dos meninos, eu não estou negando o espaço dos meninos na sociedade, mas eu penso que eles têm muito mais possibilidade do que as meninas, né? E que eles são vistos como seres mais potentes, por isso que é uma questão histórica, né? Que os meninos eles já são pensados e as meninas não. Então, por isso que o meu foco foi nelas, né? Nessa pesquisa. E com tudo isso, então, se fez necessário, então, pensar que é preciso ensinar as meninas, né, que não existe um único padrão de ser mulher, não existe uma única forma, que a gente é singular, que todo mundo tem suas características e que não existe um modelo assim para ser seguido, né? Tanto que as produções elas vão trazer vários tipos de mulheres e várias características, né? E que elas precisam entender todos esses aparatos que aprisionam a gente e qual é o papel da escola e dos educadores ensinando autonomia para elas, né? Pensar qual é o papel da escola e da sociedade e principalmente dos educadores, né? E a conclusão, então, foi que a partir dessas análises foi possível ver que a educação, o feminismo e a mídia eles estão entrelaçados, né? Porque a gente vê a mídia como sendo uma formadora de opinião, que vai sim trazer questões da sociedade, que vai sim colocar uma opinião sobre esse tema, e que no início acabou sendo firmando, né, a questão de que o homem sempre salva a mulher, e que agora já está sendo pensado de outra forma, porque a sociedade já está cobrando outras coisas da mídia. E a partir da mídia vai surgir, vem a educação, né? Porque tudo que as crianças elas assistem, tudo que elas veem, tudo o que elas consomem, vai acabar indo para a escola. O educador vai ter que começar a lidar com isso, porque está lá no material da escola, está lá na reprodução de falas, né, de pensamentos, e como tudo isso vem para formar a mulher, né, e trazer também o feminismo, né, à tona. Tanto que agora coisas feministas são vendidas o tempo todo, né. A mídia ela acaba seguindo o que a sociedade pede para ela, né. E a Disney é uma das grandes produções aí que eu acho que
que é o que mais produz coisa para as crianças, assim, porque ela vai unir a literatura, que é uma coisa gostosa, com o cinema, que é outra coisa que tu gosta de ver, né? Que é principalmente as crianças, tipo, elas adoram ficar assistindo coisas e acho que a Disney, ela tem tanto poder assim porque ela uniu essas duas coisas, né? Foi. Ali tem um pouquinho das minhas referências. E é isso. Pensar como essas produções estão indo para a escola e como os pedagogos e pedagogas podem usar isso como aliado ou não, né? No dia a dia e na educação das crianças. E como pensar a pedagogia e toda a nossa forma de ver a mulher, né, na sociedade, estando nela, e como a escola também pode ensinar a ver as diferenças e proporcionar também diferentes espaços para as meninas, né, para elas serem o que elas quiserem ser, sem estar podando as crianças, sem estar impondo regras, né, porque elas só estão lá para ser crianças, né, e para descobrir tudo o que elas podem ser um dia. E a gente tem muito, como pedagogo, como educador, a gente tem muito esse papel, né, de pensar que tu tá formando uma pessoa para a sociedade, né, e como tu pode quebrar com padrões da sociedade lá dentro da sala de aula, né? Então, foi muito trabalho, muito bom, é muito válido essa questão sobre o feminismo e o protagonismo, né, da mulher, desde ela da infância, né, das infâncias. Como tu tinha comentado, né, a questão do gênero ela é interposta antes mesmo da criança nascer, né? Então é algo que nós acabamos reproduzindo subjetivamente, né, sem nos darmos conta de quanto o gênero ele acaba sendo reproduzido. Então, trazer à tona o debate sobre o gênero é sempre muito importante. Eu sou sempre super favorável para essa questão de gênero e sexualidade, principalmente na escola também, né? E principalmente nas infâncias. Então, eu sempre acho super válido isso. Eu gostaria de comentar um pouco também sobre a tua pesquisa. Então, vamos dialogar um pouquinho sobre ela, né? Até para dar bastante ênfase, né? Porque esse trabalho foi muito bom. Primeira coisa, já que nós estamos aqui com o painel de referências aberto, eu queria fazer uma pergunta. Geralmente, dentro da educação infantil, eu trabalhado muito com os contos de fadas, né? Não sei se... Beleza. Os contos de fadas. Então, creio eu que tem bastante produções também acadêmicas sobre os contos de fadas. Eu tinha dado uma pesquisada também e achei muita coisa a respeito disso, né? Desde as contações de histórias, em como reproduzir, como trabalhar com os contos de fadas, né, na educação infantil. Quando tu traz a questão do protagonismo feminino, né, e principalmente a questão de uma educação feminista dentro da educação infantil, em relação à produção acadêmica, foi tranquilo achar produções a respeito disso, e principalmente com essa questão das novas princesas da Disney, né, podemos dizer assim, tem um pedaço, né, que tem como que se comportavam as princesas antigamente e como que se comportam agora, né. Essa questão das referências acadêmicas, foi tranquilo para ti achar algo parecido, um estudo parecido com isso, ou tu teve que inventar e reinventar de acordo com o que tu foi encontrando? Para a época, se dá para dizer assim, né, para o ano que eu estava pesquisando, era um assunto totalmente novo, assim. Agora acredito que já exista muita coisa sobre isso, sobre o gênero e a literatura, mas para a época eu lembro que foi bem difícil, assim, de achar produções, né. Eu tenho ali que está aparecendo o Rodrigo Sabala, que foi um dos que começou a introduzir esse tema para nós na universidade, assim, a questão do gênero, de sexualidade e a escola, que eu acho que ele foi uma das grandes referências, assim, porque na própria graduação a gente não via muito sobre isso, sabe? E falar sobre isso dentro de produções para crianças era um tema que, para a época, né, tipo, totalmente novo, assim.
Tu fala época, né? Mas é recente, de certa forma, a tua, Mas tua é produção. coisa atrás, né? Eu quero. Eu tô voltando os slides aqui porque eu quero trazer aquelas imagens das princesas, né? No qual nós havíamos aqui. Essas daqui. Para início, né? Princesas, né? Tu sabe me dizer o porquê é denominado essa questão de princesas, onde toda protagonista de um filme da Disney acaba sendo princesa? Chega a ser curioso É um isso, né? ponto, né? Sim. Pois Então, é, qual é a carga, né, que traz o nome princesa junto disso, né? Isso é muito atrelado em relação aos contos de fadas, todo aquele romantismo realmente que é a questão da princesa, porque realmente todas as protagonistas que são apresentadas, né, em sua maioria, de certa forma, são princesas, né? sim. Em algum momento, tipo, elas acabam se tornando princesas, né? E eu acredito, eu não pesquisei sobre isso, mas eu acredito que seja muito. Começou muito pela questão de mostrar um padrão mesmo, assim, sabe? De trazer que a mulher perfeita, que seria a princesa, né? Que seria denominada princesa, teria determinadas características. E a Disney, eu acho que ela afirmou bastante essa questão, assim, desde muito cedo, né? Em relação a essas princesas que foram analisadas, né, dentro desses vídeos, desses filmes, né, que tu traz também, uh, em relação a outros filmes, como por exemplo a Malévola, ou se não também o clássico, né, da Branca de Neve, a Bela e a Fera, que são os contos de fadas mais clássicos, digamos assim, né, que a Disney se consolidou. Branca de Neve chegou a ganhar um Oscar, né, o primeiro filme da Branca de Sim. Neve. E mesmo com a readaptação, né, a reprodução do vídeo, né, tanto em slow motion quanto com pessoas realmente interpretando aquela história, realmente ela acaba sendo a mesma. Uhum. Então, em questão essa análise de dados, né, que tu selecionou esses filmes e essas protagonistas, foi por algo que tu sentiu que seria mais tranquilo? Ou porque, de certa forma, a Branca de Neve não traz tanto essa questão do protagonismo feminino, né? E porque, de certa forma, a Disney, né, tenta reproduzir, como, por exemplo, a gente tem recentemente também a reprodução, né, do filme, a readaptação da Bela e a Fera, no qual a história basicamente é a mesma, né, com todos os efeitos especiais, bonitinho, né, e tal, mas a história ela acaba se tornando a mesma. Então, ao mesmo tempo que a Disney ela proporciona protagonistas feministas, né? Como por exemplo a Elsa, que foi um sucesso assim mundial, ela ainda continua marcada com aqueles clássicos e reproduzindo. Então a gente pode dizer que ela cuida dos dois lados de certa forma, né? Para não criar muita confusão. Eu acho que sim, né? Eu acho que ela tenta trazer, porque a nossa sociedade ela tá meio que dividida assim, né? Tipo, a gente que quer afirmar o que tá lá no passado, que aquilo que é o certo, e essas outras pessoinhas, os rebeldes aí, querendo trazer novas discussões, assim. E eu acho que o que consolidou eles não vão deixar, né, de agora essas novas produções com pessoas e tal. Claro que eles mudam alguma coisinha, mas a essência continua sendo a mesma, né? E eu acho que é muito mesmo por isso, assim, para agradar todos os públicos, né? Porque eu acho que é isso que eles acabam fazendo até quando eles produzem essas novas princesas, assim, para agradar o público e o que a sociedade está cobrando, né? Recentemente saiu o filme 2 da Elsa, né? Onde tinha toda aquela Uhum. discussão, deu até aquela confusão da ministra dos direitos da família e da mulher, né? No qual falava que Sim. a Elsa era lésbica, que ia ter uma companheira, né? E daí ficou todo mundo aflito, né? E ansioso também pela produção do filme. E quando na verdade não teve todo esse auê que tinha, né? Uhum. Mas toda a questão de realmente mostrar uma mulher empoderada, né? E sem ter principalmente um homem ali do teu lado, né, para auxiliar, como no caso que tinha a Moana, né, porque a Elsa basicamente fez praticamente tudo sozinha e com o auxílio da irmã dela ainda, né.
Então essa Sim. questão do protagonismo da mulher acaba sendo vivenciado cada vez mais e sendo cada vez mais estranhado também na sociedade hoje em dia, né? Então até mesmo as pessoas que são acostumadas com os clássicos contos de fadas acaba estranhando essa posição midiática também, de certa forma, né? Como, por exemplo, esse filme 2 da Elsa. Sim. Ah, eu particularmente, claro que a representatividade, né, da lésbica, enfim, do LGBT, ela é importante, mas eu acredito que é importante também trazer uma personagem que não tem um par romântico, sabe? Que não precisa de um par romântico para ser tudo que ela é, assim. E eu acho que realmente o foco ali não é esse, tanto que eles trazem a irmã dela como tendo um par romântico que é super fofo, um cara super fofo, mas eles também não dão muita ênfase para isso, assim, né? Ali é a relação delas duas, das irmãs, né? E eu acho que é importante também quebrar isso, sabe? E trazer outras relações. Para essas produções e para que as crianças também vejam, né, isso. Outra coisa, como a gente está enraizado muito no sistema patriarcal, né? Como tu tinha comentado, tu teria alguma dica de como o professor, a professora, né, vai trabalhar com o filme, né? Como, por exemplo, vamos exibir Moana, né, ou Mulan para as nossas crianças, né, lá na educação infantil. Tem que ter todo um Uhum. trabalho, né, antes de ser apresentado e depois de ser apresentado o filme também, porque as interpretações dão margem para diferentes formas de interpretação também, né, como por exemplo que eu comentei agora da Damares, né, que falou absurdo sobre a Elsa, que nem na verdade não era tudo aquilo, mas ela enxergou tudo aquilo, né? Então, dentro da educação infantil, quando tu vai apresentar um filme para as crianças ou comentar, né, sobre essas princesas, sobre esses filmes, tem alguma atividade, como que pode ser preparada a criança, né, para realmente para uma educação feminista, de certa forma, né, sem que elas cheguem em casa e querendo matar, sei lá, o irmão ou o pai. Joguei exemplos aqui. Sim, sim. Na educação infantil, eu acho que o vídeo ainda ele é uma coisa que não precisa ser usada, né? E que essas questões elas vão surgir durante. Acho que não é uma coisa que tu tem que, vamos sentar e vamos assistir isso para depois discutir, sabe? A gente não teria uma atividade, porque isso são coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, as crianças elas levam muita coisa para nós. Elas veem isso em casa e elas levam essas coisas para nós. E eu acho que quando isso chega para nós, a gente tem que saber lidar, sabe? Não necessariamente sentar, e aí, tipo, é uma coisa que, quando surgir das crianças, a gente vai sentar e vai discutir, né? Vai construir com elas. E claro que para isso o educador ele precisa estar preparado, né? Acho que na educação infantil a gente tem que estar preparado para tudo, assim, porque surgem várias questões, né? E eu acho que não precisa ter um momento assim específico para te debater sobre algo, porque são questões do dia a dia, assim, do cotidiano, né, que vão surgir. Tanto que na educação infantil a gente não trabalha tipo com atividades e tal, são coisas do cotidiano das crianças que elas levam muito para nós, né? Tranquilo, vamos ver se nós temos alguma coisa para comentar. Sobre essas três categorias que tu selecionou, né, em relação aos aspectos físicos visuais, comportamentais, afetivos. Tu trouxe a fala, né, da mãe da Valente, né, no qual ela comenta Uhum. sobre a posição da princesa realmente, né, e como que se deve se comportar a mulher. Tu verificou de certa forma, né, dentro da tua análise, que as princesas eles iniciaram com um comportamento específico e ao final do filme elas apresentaram outro tipo de comportamento, tipo a Mulan acaba sendo um pouquinho mais claro isso, né, quando ela corta o cabelo e ela vai realmente para a guerra. Mas o comportamento da Uhum. princesa ela acaba sendo moldado de acordo com o contexto da história ou ela já vai do início da história realmente com aquela posição firme que ela tá com aquele objetivo específico, né, para conseguir aquilo que ela quer. Eu acho que
Por exemplo, o da Pocahontas e o da Mulan, eles têm um ponto de partida, assim, né? Mas as outras, e a Esmeralda também, acho que ela se cria livre, assim, na sociedade, né? E ela tá sempre lutando pelos direitos, enfim. E essas duas ali, a Pocahontas e a Mulan, que são produções antigas ainda, né? Que ainda tem um estereótipo ali, elas têm um determinado momento, assim, que é tipo, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Mas as outras eu vejo muito da criação lá, dos pais tendo essa abertura. A Moana, ela tá sempre ali pela aldeia, ela tá sempre questionando as coisas, e acho que ela tem muita abertura nisso, assim, sabe? Com a avó dela também, eles colocam muito a relação dela com a avó, dela poder questionar. A Elsa tem sempre a irmã ali, os pais também sempre conversando. E eu acho que elas já começam construindo essa liberdade delas, sabe? De poder falar e de poder questionar. Essas outras três ali são produções mais antigas e acho que tem um determinado momento, assim, para elas verem que não, que elas vão ter que fazer alguma coisa sobre o que está acontecendo, né? Não, eu te pergunto isso porque tem a cena clássica, por exemplo, da Elsa, né, quando ela constrói o castelo de gelo Castelo. e termina, né, dizendo que ela está livre agora porque ela está sozinha, ela num castelo de gelo, né? Então, se poderia ser um momento de reflexão, né, que ela conseguiu se encontrar realmente com uma mulher que ela pode viver tecnicamente sozinha, né, sem ter ninguém. Sim. Então, são análises que perpassam por essa questão, né? Então, o contexto ele é importante, mas geralmente tem um ponto de partida, né? Do qual tu consegue se identificar e conhecer como protagonista realmente, que foi o momento épico, né? Do Let It Go da Elsa no castelo de gelo. E por falar em Elsa, que eu sou apaixonado por ela também, né? E ela veio trazer muito essa questão do gênero muito forte, porque muitos pais estão também trazendo a questão da Elsa, né, para trabalhar junto com as suas filhas em casa. Então, às vezes pode ser uma questão de uma reprodução realmente carnavalesca, né, podemos dizer assim, mas muitas vezes elas têm esse viés realmente de protagonismo, no qual a Elsa ela vai acabar fortalecendo essa questão dentro de casa, do ambiente familiar também, né, de dar voz e oportunidade para as crianças. Então, uma cutucada, e se falar dos poderes delas, né, que, como tu tinha comentado, que ela é a única da Disney, por enquanto, que ela tem poderes, né. Eu não sei se chegou a assistir o segundo filme dela agora. Sim, assisti. E eu achei muito interessante, né, a questão que foi colocado ela como sendo um dos grandes elementos da natureza, né? Então traz também essa questão da mulher como meio biológico, meio social e meio do ambiente também, sabe? Então isso é muito, muito bom. E que bom que, de certa forma, a Disney, por mais que ela esteja readaptando e trazendo questões lá da Branca de Neves, da Bela e a Fera, ela está olhando para esse novo público e dando ênfase para isso também. Teve outro que eles lançaram agora, foi do Aladdin, né, que eles fizeram com... sim. Não assisti esse do Aladdin. Eu assisti porque eu estava dando uma olhada, né, nos comentários das pessoas, e que realmente eles acabam reproduzindo aquela história original, onde o foco realmente é no Aladdin, né, tanto que o nome do livro, na verdade o livro é outro, né, mas o nome do filme acaba sendo o Aladdin. Mas a questão da princesa Jasmine, né, ela tenta trazer, ela não se torna o protagonista, mas ela tem um papel muito importante ali, do qual ela se percebe também. Então, pouco a pouco, dá para ver que a Disney ela tá trazendo um pouquinho mais de voz, um pouquinho mais de oportunidade também para essas princesas, né? Mesmo dentro desses clássicos contos de fadas, que são muito conservadores, podemos dizer também assim, né? Deixa eu te perguntar, que eu ia te perguntar desde o início também. Shrek, a Fiona, tu não pensou em trazer também dentro do teu contexto de análise? Ou fugiria muito da questão que tu queria abordar? Não foi uma que eu pensei. Acho que eles dois, eles acabam
de certa forma, dividindo, né, o protagonismo nos filmes e tal, e não foi uma das que eu pensei, assim, no momento. Na verdade, o início da discussão toda, que eu queria trabalhar com filmes e tal, foi da saga Harry Potter, né? É a pessoa apaixonada. E aí eu fui falar com a Zoraya e tal, pra gente ver sobre essas questões, porque nos filmes do Harry Potter, né, que o filme, na verdade, deveria se chamar Hermione, e, e eu acabei escolhendo essas 6 ali justamente porque tem umas coisinhas nelas que me chamam a atenção, mas a do Shrek eu acabei não pensando muito, não. Quem sabe, hein, né, pro futuro. Mas beleza, então. Queria agradecer novamente a tua participação aqui no nosso quadro, Paty, para apresentar essa pesquisa, que por mais que tu diga que ela é antiga, né, ela é muito recente, muito nova. Tem realmente poucas Sim. pesquisas sobre a questão do protagonismo feminino, né, e a educação feminista também dentro da educação infantil, então é sempre bom trazer à tona, né, que é uma pesquisa de 2017. Estamos em 2020, mas é super atual, super recente e super válida também. Então, obrigado novamente, Paty, pela tua presença, né, pelo teu tempo, por ter aqui conversando com nós. Não sei se tu quer dar uma palavrinha final. Não, eu só queria agradecer pelo convite, né? Eu já estava acompanhando, assim, essa tua caminhada aí pelos vídeos, e eu fiquei muito feliz de ter me chamado, porque eu acho que esse tema é extremamente importante, né? Como tu mesmo disse, ele é atual, ao mesmo tempo que eu chamo ele de naquela época, mas são o quê? 3 anos atrás, né? E eu gostaria de agradecer muito, então, pelo convite. E então aí, caso queiram discutir sobre isso. Isso aí, então, pessoal, vou deixar no link da descrição desse vídeo também o contato da Paty, né, se ela deixar, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa. Também vou deixar o link da pesquisa dela, que ela apresentou, né, e defendeu, que está publicada também, para quem quiser ler na íntegra, né, esse trabalho dela. E é isso aí, obrigado por vocês estarem aqui nos assistindo, compartilhando, dialogando, trazendo sugestões também de temas para serem trabalhados. Então, meu muito obrigado e se liguem que na semana que vem temos mais vídeos também. Obrigado. Tchau, Paty. Tchau, pessoal.